Olá pessoal, iremos iniciar uma videoaula de Química Geral. E o problema proposto foi o seguinte: uma amostra impura de alumínio com massa igual a 9,09 gramas reagiu completamente com 3 litros de uma solução de ácido sulfúrico. O gás originado na reação foi coletado nas CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, no qual a temperatura equivale a 0 graus Celsius e a pressão vale 1 atmosfera. E esse gás ocupou um volume igual a 11,35 litros. Sabendo que a solução ácida apresentava um valor de pH igual a 0, calcule a pureza da amostra metálica, ou seja, a pureza de alumínio, e posteriormente calcule a concentração molar, ou seja, a concentração em mol por litro, de ácido sulfúrico após a reação. Vamos iniciar os cálculos. Então, iremos começar os cálculos observando a reação que acontece nesse problema. E a reação é a seguinte: nós temos o alumínio metálico reagindo com ácido sulfúrico, formando sal, sulfato de alumínio e gás hidrogênio. É uma reação química não balanceada, que após o balanceamento, iremos obter 2 mols de alumínio, reagindo com 3 mols de ácido sulfúrico, formando 1 mol de sulfato de alumínio, mais 3 mols de gás hidrogênio. O exercício mencionou que o alumínio reagiu completamente, com excesso de ácido. Se ele reage completamente, o outro reagente está em excesso. Ora, para determinarmos a pureza, que é a primeira pergunta, nós iremos utilizar a massa molar do alumínio, que através da tabela periódica iremos obter massa molar de aproximadamente 27 gramas por mol. A quantidade de alumínio metálico que reagiu, ou seja, as 9,09 gramas de alumínio, formam uma quantidade de gás hidrogênio. Forma um certo volume, e esse volume foi de 11,35 litros. Iremos fazer uma regra de 3 entre alumínio e gás hidrogênio. Aqui estão as quantidades estequiométricas. 2 mols de alumínio eu vou substituir por 2 vezes a massa molar do alumínio, formando 3 vezes o volume molar de gás hidrogênio. Que volume molar é esse? Esse é o volume que 1 mol de qualquer gás vai ocupar nas condições normais de temperatura e pressão. Muito bem. Sabendo que este foi o volume originado na reação, iremos obter a massa de alumínio que efetivamente reagiu. Fazendo a regra de 3, iremos obter 9 gramas de alumínio, alumínio puro. Ora, se essa é a quantidade que efetivamente reagiu, então o alumínio irá apresentar uma pureza de 99%, uma vez que a quantidade inicial representaria 100%. Porém, uma quantidade menor efetivamente reagiu, e isso irá acarretar uma pureza menor que 100%. Muito bem, a segunda pergunta se refere à concentração de ácido sulfúrico após a reação. Para isso, poderemos fazer uma regra de 3, envolvendo alumínio e ácido sulfúrico. As quantidades estequiométricas estão aqui. 2 vezes a massa molar do alumínio reagem com 3 mols de ácido sulfúrico. Essa massa que efetivamente reagiu de alumínio irá necessitar de qual quantidade de mol de ácido sulfúrico? Pela regra de 3, iremos obter meio mol de ácido sulfúrico que reagiu. Muito bem. Um outro dado que foi mencionado foi o pH. E a partir dele, iremos obter a concentração de íons H+. Muito bem. O pH é igual a 0 conforme o exercício. Então, se o pH é menos o log da concentração de H+, a concentração de H+, então, é 10 elevado a menos o pH. Ou seja, 10 elevado a menos 0, que dará 1 mol por litro, que é a concentração de íons de hidrogênio, em um volume de 3 litros.
Tendo a concentração e tendo o volume, nós iremos encontrar o número de mol. Número de mol de hidrogênio é a concentração vezes o volume, e iremos obter 3 mols de íons de hidrogênio no volume de 3 litros. Muito bem. Tendo o número de mol de hidrogênio, nós iremos obter um número de mol de ácido sulfúrico, conforme o equilíbrio químico escrito. Nós sabemos que o ácido sulfúrico se encontra ionizado na água, através de um equilíbrio químico. Ele é um ácido forte, então está praticamente 100% ionizado. Cada mol de ácido sulfúrico irá formar 2 mols de íons de hidrogênio e 1 mol de sulfato. Então, nós temos a seguinte regra de 3. 1 mol de ácido sulfúrico formam 2 mols de íons de hidrogênio. 3 mols de íons de hidrogênio encontrado anteriormente equivalem a uma quantidade de ácido sulfúrico, que pela regra de 3 iremos encontrar 1,5 mol de ácido sulfúrico no início. Ou seja, para eu determinar agora a quantidade de ácido sulfúrico que permanece após a reação, nós temos que verificar tudo que eu tinha no início menos a quantidade de ácido sulfúrico que reagiu. E é justamente o que sobrou de ácido sulfúrico. O que sobrou de ácido sulfúrico é 1,5 mol menos meio mol, que dará 1 mol de ácido sulfúrico. É o que sobrou nos 3 litros. Tendo a quantidade que sobrou de ácido sulfúrico no volume, nós iremos ter a sua concentração. E a concentração de ácido sulfúrico, após a reação, será de aproximadamente 0,333 mol por litro. Muito bem, assim terminamos o problema. Agora, se eu quisesse saber qual é a concentração de ácido sulfúrico expressa em grama por litro, eu teria que usar a massa molar do ácido sulfúrico. E a massa molar do ácido sulfúrico equivale a aproximadamente 98 gramas por mol, a partir do cálculo dos elementos contidos na tabela periódica. Então, a massa molar do hidrogênio vale aproximadamente 1 grama por mol, massa molar do enxofre vale aproximadamente 32 gramas por mol, massa molar do oxigênio equivale a aproximadamente 16 gramas por mol. Temos então 98 gramas por mol. E essa pergunta pode ser respondida da seguinte forma: se 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramas, a quantidade de ácido sulfúrico encontrada anteriormente por litro de solução irá equivaler a uma certa quantidade em massa de ácido sulfúrico. E aqui está a quantidade de ácido sulfúrico, 32,63 gramas por litro de solução. E assim terminamos a nossa aula de Química Geral. Obrigado.